Meus irmãos, que a paz de Jesus continue presente. Estamos finalizando o estudo do Livro dos Espíritos. Quero agradecer a todos, a Deus, Pai e Mãe, a Jesus, pela intuição, pela força, aos amigos espirituais, espíritos de luz, que nos acompanham nessa fase que estamos passando de mudança do nosso planeta para regeneração. E como eu sempre friso, a doutrina espírita, ela não trouxe todas as informações. Ela traz a base para que nós possamos entender esse processo que estamos dentro dele. Então, nós já estamos chegando ao final. Desde já convido para a nossa próxima meta, que é o estudo do livro Gênese, que é puro parte científica da doutrina espírita. Como sabemos, a doutrina é filosófica, é científica e é moralista. Traz as morais de nosso Senhor Jesus Cristo. Então já estamos antemão convidando-os para o estudo próximo, que será em breve o livro Gênese. E aí nós vamos entender melhor ainda essa fase que estamos passando. E essa parte que nós vamos estudar do Livro dos Espíritos fala sobre gozos e penas materiais. É dessa parte que sai o livro Céu e Inferno. Então, como eu disse, né, no começo, o Espíritos, ele gera 4 livros, né? É o Pentateuco. O Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e Gênese. E nós vamos, então, começar falando de penas e gozos futuros. É o capítulo 2 da 4ª parte. Quer dizer, isso gerou o livro O Céu e o Inferno. O codificador Allan Kardec utilizou os apontamentos que recebeu da espiritualidade superior e gerou o livro Céu e Inferno. Livro muito interessante, por sinal, que divide-se em duas partes. A primeira parte é a descrição do que seria Céu e Inferno, do ponto de vista espiritual, e a segunda parte, depoimentos do estado espiritual daqueles desencarnados. Então, descreve espíritos felizes, descreve espíritos suicidas, espíritos infelizes e assim por diante. São depoimentos, vale muito a pena acompanhar. Mas voltamos aqui para o Livro dos Espíritos, e a primeira pergunta que fala sobre isso, da penas e gozos futuros, é: por que o homem tem instintivamente horror ao nada? É a pergunta 958. Porque o nada não existe. Nada é o nada, né? Não sei nem por que tem essa palavra, nada, né? De onde vem ao homem o sentimento instintivo da vida futura? Bom, isso já vem conosco. Nós já vimos quando nascemos, quando fomos criados, já vemos com esse instinto. Lembra daquele chipzinho que eu falei que temos na consciência? É aquilo que traz para nós já as indicações, e certamente todos nós trazemos dentro de nós a semente do futuro. Até porque somos espíritos imortais. E isso já vem latente em cada espírito desde a sua criação. E na pergunta 961, no momento da morte, qual o sentimento que domina na maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? Tem a resposta até interessante, né? A dúvida é para os céticos endurecidos, porque tem gente que não consegue acreditar nisso. O medo para os culpados, um medo também
porque nós vamos ver mais na frente a pergunta que Kardec questiona, e a gente vai entender sobre essa explanação e a esperança para os homens de bem. Quer dizer, o medo para aqueles que são culpados, que se sentem culpados, e a esperança para os homens de bem. Essa é sempre a maneira de vermos a vida futura. Por que ascéticos? Visto que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais. Há deles menos do que se crê. Muitos se fazem espíritos fortes durante sua vida por orgulho, mas no momento de morrer não são tão fanfarrões. É a palavra que Kardec utiliza, fanfarrão. Ele gosta muito dessa palavra. Então, aquela turma que não acredita em nada e vai passando de mundo em mundo, de vida em vida, de existência em existência, e provavelmente passarão em breve para outros mundos, muitos virão, porque não tem ainda firmado essa certeza da existência do nosso Pai. Esse é o motivo para que se vá. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Por que os espíritos, bons espíritos, são felizes? Quer dizer, eu até já falei sobre isso, que nós podemos ser felizes desde já, né? Se quisermos, tivermos a vontade, tivermos pensamentos elevados, bons pensamentos, boas leituras, ter o coração mais ou menos puro, que nós não temos ainda essa pureza toda, mas diz assim, né? Que conhecer todas as coisas, não ter ódio, não ter ciúme, não ter inveja, não ter ambições, nem qualquer das paixões que faz a infelicidade dos homens. Ou seja, isso são qualidades, virtudes, que para sermos felizes nós temos que praticar. O objetivo todo nosso é ser feliz. Para ser feliz, nós temos que ter o coração puro. Para ter o coração puro, nós temos que ter pensamentos elevados, levar dentro de nós as condições mínimas para o treinamento do amor incondicional. Nós não temos ainda, né? Amor incondicional ainda não faz parte do nosso elenco. Mas seguramente nós chegaremos lá. Faz parte do processo. Outra pergunta, que dessa vez já é 978, a lembrança das faltas que a alma pôde cometer quando era imperfeita não perturba sua felicidade, mesmo depois que ela está depurada? Não, pois resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas às quais se submeteu com esse fim. Com essa pergunta, nos dá a certeza que quando chegarmos a espíritos puros, nós não carregaremos as nossas costas as culpas de tudo aquilo que nós passamos e fizemos. Porque houve um processo de depuração quando nós estamos crescendo, e tudo isso nós vamos esquecendo. Por isso que para a doutrina espírita, a definição de inferno, purgatório e outras paragens que as outras religiões trouxeram para nós, realmente não tem sentido. Porque tudo isso é como se fosse lavado e fica gravado, né? É como aquelas lembranças da infância que nós temos, mas que não vemos graça nenhuma. Ou por outro lado, só vemos graça, né? Mas não influi em nada. Então essas faltas que fizemos lá atrás, bem no passado, não tem influência nenhuma para um espírito que já é puro, ou que já tem um espírito de luz, que já tem condição de saber e de ser feliz. Outra pergunta aqui, a 985. A reencarnação da alma no mundo menos grosseiro é uma recompensa?
a reencarnação de uma alma num mundo menos grosseiro é uma recompensa, aí tem duas coisas para nós reflexionar. A primeira é a confirmação da pluralidade dos mundos habitados, que é uma das bases da doutrina espírita. Ou seja, todos os mundos, todos os planetas, na nossa galáxia, em outras galáxias, em outras constelações e nos universos, têm sempre habitantes. Nós fomos criados para viver nesses mundos. Então, é mais uma confirmação da pluralidade dos mundos habitados, que já falamos sobre isso. De onde viemos, né? Nós viemos das estrelas. Então tem aqueles mundos, tipo Capela, as Pleiades, Sírios, Órion, de onde vem aquele espírito, está no livro Renúncia, que Chico Xavier conta uma das histórias de Emmanuel, romance, né? Alcione, que veio de Sírios. Não tinha mais necessidade de vir cá. Mas ela, por amor a um ser que pediu para reencarnar, mas se ela estivesse presente, ela sai lá do mundo dela e vem aqui. Ela é uma extraterrestre, já um espírito iluminadíssimo, sem necessidade de reencarnação, a menos que fosse como missão. E ela vem e faz isso. Alcione, o nome dela. A reencarnação num mundo menos grosseiro é a consequência de uma depuração. Porque à medida que os espíritos se depuram, eles se encarnam em mundos cada vez mais perfeitos. Uma das premissas para que nós possamos encarnar em mundos melhores, acima de regenerado, né, que é mundo feliz, nós temos que ter o coração limpo. Temos que ter o amor incondicional. Para isso, muitos de nós está passando já para o mundo de regeneração, que é a próxima etapa para nós espíritos errantes que seremos. Então, estamos crescendo, temos um processo, estamos num processo evolutivo e a próxima meta nossa é passar para um mundo de regeneração, o que não falta muito. Mais uma pergunta, dessa vez 994. O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, as reconhecerá sempre depois da morte? Sim. E ele as reconhecerá sempre, então sofre mais porque sente todo o mal que fez. Essa pergunta é engraçada, porque nós já falamos sobre as fases, né? Primeiro vem o arrependimento, depois a expiação e ao final vem reparação. São 3 fases que o espírito, quando começa a retornar para o caminho do bem, ele tem que fazer essa caminhada. Reconhecer que errou, expiar a sua falta e depois reparar. E aqui confirma, né, que enquanto ele não fizer essa reparação, ele vai ficar e passar mal. Por isso que nós temos que regularizar já a nossa vida, de preferência antes do retorno. Se nós conseguirmos já começar a fazer isso, é óbvio que ninguém dá um salto tão alto em apenas uma existência. E é por isso que nós temos as reencarnações, que é um processo educativo e não punitivo. Então, através das reencarnações, nós vamos nos melhorando. Cada existência ou cada vida, nós deixamos de cometer um erro. Aqueles erros que fazíamos, que adorávamos fazer, nós começamos a questionar a validade disso e paramos de fazê-lo. Por isso é que nós temos, todos nós, esse processo evolutivo. Está aqui na pergunta, cheguei na pergunta 1000. Coincidência fala sobre isso.
Podemos nós, desde esta vida, resgatar nossas faltas? Parece difícil, né? Sim, em as reparando, mas não creais ao resgatar por algumas privações pueris, ou doando depois de vossa morte, quando não tereis mais necessidade de nada. Deus não tem em nenhuma conta um arrependimento estéril, sempre fácil e que não custa senão a pena de se bater no peito. É aquele negócio. Se você pode doar suas coisas agora, não deixe para doar no momento da sua morte. Como sabemos, como espírito, nós não levamos nada. Nada. Diz um ditado que caixão não tem gaveta. Então, se você pode já fazer a sua doação agora, né? Olhar para as pessoas que têm menos, melhorar a vida dessa pessoa que vai ficar, faça isso. Para você não levar nenhuma lembrança das coisas que você se agarrou. Isso é desapego. Nós temos que praticar por isso. Não há nenhum mérito em assegurar depois da sua morte um emprego útil dos bens que possuímos. Nenhum mérito não é a palavra. Isso vale sempre mais do que nada, mas o mal é que aquele que não dá senão depois da morte, frequentemente é mais egoísta do que generoso. Olha só a definição. Nós já sabemos que a pior coisa que existe na vida é ser egoísta. Egoísmo é a chave de todas as maldades. O egoísta só pensa em si. Então, é uma vida vazia, fútil. Então, pensa sempre no seu futuro. Número 2. O que deve fazer aquele que na hora da morte reconhece suas faltas, mas não tem tempo para repará-las? Arrepender-se basta nesse caso? O arrependimento apressa sua reabilitação, mas não o absolve. Aquilo que eu falei. Não há diante dele o futuro que não lhe é jamais fechado. Então, só o fato de ter religiões e crenças que diz se você se arrepender e aceitar Jesus, seus problemas estão resolvidos. Na verdade, isso não acontece. Porque nós apenas mudamos de lugar, de uma dimensão para outra. Nós éramos espíritos encarnados e passamos a ser espíritos desencarnados ou errantes. Só essa mudança e o arrependimento não vai tornar a sua vida melhor. Vai facilitar, porque você já estará preparado para receber as instruções dos espíritos de luz e superiores para que nós possamos fazer as nossas urgentes mudanças. Sobre o que está baseada a duração dos sofrimentos do culpado? Sobre o tempo necessário ao seu aperfeiçoamento. Só isso. E são instruções do Espírito São Luís, que diz ainda que à medida que se progride e que seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Quanto menos culpado você se sentir, menos você sente as penas. Porque não existe castigo. O nosso Pai é bom, justo, misericordioso. Jamais ele castiga um filho. Mas sempre fica a responsabilidade de tudo aquilo que você fez. Lembra aquela frase? Você pode plantar o que você quiser, mas terá que colher aquilo que você plantou. E quanto mais você se sente mais perto da luz, menos você sofre. Isso é um teorema. As consequências, quanto mais você é mau, mais você sofre. E mais, a impressão que tem
é a eternidade das penas. Isso é o que mais faz sofrer um espírito que está nas trevas. Ele acha que aquele sofrimento, porque ele aprendeu nas religiões, né, que foi ensinado para ele, que o sofrimento é eterno, o fogo é eterno, né? Tudo é eterno. Mas não é assim. Todos nós temos novas oportunidades. Tem que haver a vontade de mudar, de querer mudar, de mostrar essa vontade para o Pai, para que as coisas sejam mudadas. Tudo depende só de você. Até uma pergunta aqui na 1007, se há espíritos que jamais se arrependem. Há espíritos nos quais o arrependimento é mais tardio, mas pretender que eles não se melhorem jamais seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode se tornar adulto. Então, sabe aquela lei que nós já dissertamos aqui, a lei do progresso? Que nós temos que progredir. Temos que andar para frente. E à medida que andamos para frente, as coisas vão melhorando. Nós já aprendemos a orar, já aprendemos a conversar com Deus Pai, já aprendemos que a convivência nossa depende da convivência e fraternidade que tivemos com os nossos irmãos desse planeta e de outros planetas. Somos todos filhos do mesmo Pai, mas uma frase que a doutrina espírita tem diz que fora da caridade não há salvação. E a salvação, meus irmãos, é o conhecimento. Porque para Deus nós já somos salvos. Não existe salvação. O perdão é automático. Nós vamos falar agora, só para fechar, sobre ressurreição da carne. Porque a grande maioria das pessoas, que aliás é bom frisar que há espíritas que até aceitam uma encarnação, mas não aceitam a reencarnação. Quer dizer, isso não é um questionamento de irmãos nossos que não são espíritas. Tem espíritas que pensam assim. E ainda faz um lembrete que quer reencarnar, mas essa foi a última vez. Como se tivesse controle sobre isso. Eu vou reencarnar, mas vai ser a última vez. Não vai ser, não. Na pergunta 1010, o dogma da ressurreição da carne é a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? Porque as pessoas não falam na reencarnação. Na verdade, esse termo ressurreição e reencarnação sempre existiu na Bíblia antiga, mas ela foi deturpada. Como muitas coisas da Bíblia, escritas pelos homens, foram deturpados em função do interesse político, do interesse religioso, dos teólogos da época, no interesse da religião para moldar-nos à religião, tiraram a reencarnação. Porque a reencarnação, ela acaba com o inferno, acaba com o conceito de céu e inferno. Porque se eu vou reencarnar para aprender numa caminhada evolutiva, para que vai servir o inferno? Para que vai servir o céu? Nós não vamos para o céu para ficar adorando Deus dia e noite, eternamente. Não existe isso. Ninguém aguenta. E no inferno, muito menos. Já imaginou se fôssemos ficar eternamente no inferno? Nem as criancinhas hoje acreditam nisso. Não acreditam mais em Papai Noel, em cegonha. Como é que vai acreditar num absurdo desse? E tem irmãos nossos que ainda não acreditam nesse esquema. Mas ainda bem que tem muita gente conversando sobre isso. Assim, a Igreja, pelo dogma da ressurreição da carne, ensina ela mesma a doutrina da reencarnação. Isso é evidente, né? Quando ela fala, reitera da ressurreição, vamos lembrar o seguinte: Jesus não ressurgiu dos mortos depois do terceiro dia? Nós também. Só que o nosso processo evolutivo não é o mesmo de Jesus, que já está num
patamar elevado. Mas nós reencarnamos. Cada reencarnação é uma lição de vida. É mais uma etapa que nós caminhamos. E aqui diz aqui, ó, paraíso, inferno e purgatório. Um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos, segundo seus méritos. E os espíritos dizem, já respondemos a essa questão. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Pena e gozo, felicidade, depende do seu grau evolutivo. Quando você chega a espírito puro, aquele que não precisa mais reencarnar em corpos perecíveis, você já tem condição de ser plenamente feliz. Ou seja, achar tudo maravilhoso. Mas você já pode fazer isso. Vai à varanda, olha a natureza, vai ali na estrada, aqui na BR-262, os ipês roxos estão floridos. Olhe para eles, a maravilha que a natureza dá para você. Abrace uma árvore, ande na grama, veja a chuva quando cai, veja um bebê brincando com você, sorrindo para você. Existem coisas mais belas do que essa? Isso chama-se amor. E ainda não entendemos de amor. Imagine quando entendermos. Imagine quando entendermos e tivermos amor incondicional. Quando o nosso peito, o nosso coração estiver interagindo com as pessoas, com os nossos irmãos. Quando todos tiverem abundância. Quando todo esse sofrimento, essas perseguições, brigas, guerras, política, não existir mais. E nós tivemos uma vida plena. Temos o nosso lar, nos juntarmos às pessoas que nós temos a mesma vibração. Não é bom estar junto de amigos? Ou você tem alguma coisa contra? A melhor coisa é a amizade. Quando você interage, tem vibrações iguais às dos amigos, eles entendem o que você fala, apesar de falarmos coisas diferentes. Nossa, é maravilhoso nós não brigarmos por nada, não faltar nós nada e nem ficarmos brigando com os outros por causa de coisitas. Esse é o nosso futuro. Então, encerrando aqui, na pergunta 1013, Kardec faz uma pergunta aqui, que se deve entender pelo purgatório. Já ouviu falar nisso? Céu, purgatório e inferno. Desde já, esquece que isso não existe. Dores físicas e morais é o tempo da expiação. Quase sempre é sobre a terra que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos faz expiar as vossas faltas. Surpreso? Você descobriu o quê? Que o purgatório é aqui. Nosso planeta é onde estamos, né? É um planeta de prova e expiação, que estamos saindo disso. É onde cumprimos as nossas expiações, as nossas provas, e por isso ele é a imagem do purgatório. Purgatório é aqui. E céu e inferno é um problema de consciência, não existe fisicamente. Ele é um problema de consciência. Só existe na nossa cabeça. Então, eu posso estar num lugar, na minha casa, por exemplo, e brigar com a companheira, com o irmão, com a irmã e tudo mais, e aquele ambiente tão bacana, que era o céu, virou inferno. Ou vice-versa. Aquele inferno que a gente vive, que não sei o quê, faltando isso, faltando aquilo, e de repente nós recebemos tudo aquilo, e esse ambiente se transforma no céu. Então é tudo conceitual. Céu e inferno não existe, o purgatório é por aqui mesmo. E a morte não é nenhuma, é um fenômeno natural. Quem nasceu vai ter que morrer. Então não precisa se preocupar. E para morrer, basta estar vivo. Segundo o ditado popular, para morrer basta estar vivo. E, na verdade, como não morremos, o que morre é o corpo e nós renascemos, ressurgimos em espírito. Está lá em Carta de Paulo, Coríntios. Você que gosta de provas, pega lá, Carta, Coríntios. 1 Coríntios 12, 13, 14, 15 fala sobre isso. Sobre o renascimento do espírito. Então, se quiser conferir,
Se você não for preguiçoso, faça isso. Procure lá em Carta aos Coríntios, primeira Carta aos Coríntios. Então, eu quero agradecer a todos, né? Somos luz. Lembrar que existe ao final do livro dos Espíritos uma conclusão que você poderá e deverá ler. Nós temos que estudar para entender o que está acontecendo e o que vai acontecer ainda mais. Temos que estar preparados. O que está acontecendo no nosso planeta? É uma promoção. Ele está saindo de um estado e indo para outro estado. E existe um período, naturalmente, né, de adaptação chamado transição. Esse processo é que se dá o nome de ascensão. Nós vamos ouvir falar muito nessa palavra, ascensão, despertamento, o desperto, transição, mundo de prova e expiação, regeneração, outras palavras que também está dentro desse contexto. Dimensão, primeira dimensão, segunda, terceira, quarta e quinta, eu já falei nisso ainda, nessa explanação sobre o Livro dos Espíritos. Então, eu quero agradecer a audiência de todos. Encerramos aqui o estudo do Livro dos Espíritos, né, agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a Jesus, o nosso mestre, mentor, nosso guia. E partiremos breve para o estudo do livro Gênese, que eu considero uma joia de conhecimento, de sabedoria, com tantas descrições do que seja o universo, do que seja o cosmos, de onde viemos e para onde iremos. O nosso destino é nas estrelas, por isso é que eu sou luz, sou filho da luz. Eu e a luz somos um.